Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Novo Testamento comentado por Emmanuel. Agora nós iremos tratar do item 56, a candeia simbólica. Neste comentário, o querido Emmanuel nos apresenta o simbolismo da candeia que é apresentado no Sermão do Monte, onde não é apresentada apenas a palavra, mas significam muitas coisas quando procuramos servir ao próximo. O versículo, Mateus 5,15, que nos diz: não se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Já falamos nesta situação. Outra tradução diz que não situeis a candeia sob o velador, Essa palavra módio, a palavra que não existe para nós hoje, mas é como se não poderia esconder essa luz. A luz é para ser cada vez mais apresentada a todos, Então continua aqui o nosso querido Emmanuel. Sem dúvida, o verbo criador de luz é sempre o alicerce inamovível do bem. No entanto, a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. Essa candeia, essa luz, quando ele nos diz, vós sois a luz do mundo, não é naquele sentido de iluminar apenas, como muitos falam com respeito à religiosa, apenas pregando, mas é vivendo a atitude verdadeiramente cristã. É vivendo a essência e na vida os ensinos de Jesus. Para o orgulhoso, a candeia simbólica do Cristo é a humildade. Então, para aquele que vive em seu orgulho, essa candeia, essa luz que ele precisa de Jesus é desenvolver a humildade. Então, através de algum elemento humano para levar até ele a desenvolver esta humildade. E nós mesmos, como seres humanos, ao despertarmos através do autoconhecimento e quando identificarmos todo o orgulho em que nós vivemos, então através disso nós precisamos da iluminação da humildade. É como nos ensinam os espíritos superiores, que os maiores males da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então começa aqui pela a humildade. Para o inimigo é a desculpa sincera. A luz de Jesus, para o inimigo é a desculpa sincera. Para o triste é o consolo. Então não adianta quando uma pessoa está triste por algumas atitudes que foram tomadas, que não deu certo, ou por perdas de pessoas, ou por perdas financeiras, ou por qualquer outro assunto que leva à tristeza. Então essa pessoa vai receber a luz, que é o consolo, é a luz do Cristo, é a luz do conforto, é a luz da compreensão para aquele momento. Não é hora de sermão. Se nós quisermos apresentar no momento da tristeza o sermão, evidentemente essa pessoa não será bem iluminada, Para o faminto, a luz de Jesus, quando ele só seja a luz do mundo, é a fatia do pão. Se já imaginássemos se tem uma família ou alguma pessoa que esteja passando fome, e vamos lá dar uma assistência a essa pessoa que está passando fome com seus filhos. Então eu chego lá e digo: muito bem, queridos irmãos, então agora eu vou abrir a Bíblia e vou alimentá-las com o pão vivo, com a palavra de Deus. Naquele momento, essa não é a luz do Cristo. A luz do Cristo é realmente a fatia de pão, é o pão material, para depois nós o alimentarmos com o pão espiritual. Tem aquelas necessidades que se fazem mais urgentes, e essas necessidades é exatamente aonde entra esta luz, esta candeia simbólica. Para o infeliz, é o amparo justo, é aquele amparo bem responsável. É aquela questão quando se ensina
através do apóstolo Paulo, né, que Jesus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então é aquela coisa que para o infeliz que cometeu determinadas faltas graves, né, não é passar a mão no sentido de querer desfazer simplesmente o que foi feito mal, como se não existisse, ou como esconder, mas é amparado de uma maneira justa para a pronta recuperação. Para o colérico, é a serenidade. Esse tem os seus arroubos, né, de violência, que toma decisões muito estabanadas, né, e violentas. Então, a luz para este é a serenidade. Para o desertor, é a bênção da prece, né? Para aqueles que ficam distante dos caminhos divinos, quer de denominação, pertence, ou seja, é sempre buscar a prece iluminadora. Então, para este, é exatamente a prece, aquele que tem dado distante dos caminhos de Deus. Para o mal, é a lição do bem. Então, não adianta nós chegarmos para uma pessoa que pratica o mal, simplesmente e dizer, olha, você tem que fazer o bem, fazer isso e isso, enquanto eu não estou dando o exemplo. Então é necessário a lição do bem. Se combate o mal, é com o bem, mas o bem na prática, não simplesmente o bem da boca para fora. Para o descrente, para aquele que perdeu a fé em Deus, é a fé viva de alguém que mostra o quanto confia e o quanto se fica deliciado, mesmo em momentos difíceis, com a presença da fé em Deus, desenvolvendo e recuperando e vivendo esta fé. Para o desanimado, é a esperança. Nesse momento que nós vivemos essa pandemia, certamente muitas pessoas estão desanimadas, mas há uma luz no fim do túnel. Já são várias vacinas que já estão em processos avançados de pesquisa, né? Então, essa é a esperança para minar de uma vez por todas esse mal. Mas, sobretudo, é a esperança de que sairemos melhor desta experiência. Essa é a nossa luz. Para o superior, aqueles que às vezes têm cargos de comandos e de poder, é o respeito por aqueles que são mais fracos, por aqueles que estão em posições subalternas. Para o subalterno, é a benemerência. É saber ser correto em suas decisões, é saber buscar, compreender a importância também que tem, porque todos nós precisamos uns dos outros. E dentro do plano divino não existe um maior ou outro menor, todos somos iguais. E em cada encarnação passamos por experiências diferentes nesta escala de superioridade e também de estar em posição inferior. Inferior no sentido de ser subalterno. Para o lar, é o amor praticado, né? Porque existem muitas pessoas que fora, ou até mesmo nas igrejas, nos centros espíritas, né, são aquele exemplo de cristão, mas quando chega em casa é um exemplo, muitas vezes, de um déspota e talvez até de pessoas violentas e assim por diante. Então, para o lar, o que é a luz no lar? O que é essa candeia no lar? É o amor praticado. Para a instituição a que nos ajustamos, é a correção no dever. Essa expressão aqui de Emmanuel, nesse comentário da candeia simbólica, no Evangelho de Mateus, ele comentando o Sermão do Monte, tem uma questão muito especial, quando ele diz o seguinte: para a instituição a que nos ajustamos. Emmanuel aqui nos apresenta que somos espírito numa escala evolutiva, em graus diferentes, né, em graus diferentes de evolução. Evidentemente, todos nós não estaríamos na mesma instituição, mas todas elas são importantes dentro desse plano divino. Então, quer que a pessoa esteja numa igreja A, quer que esteja na igreja B, quer que esteja numa instituição espiritualista tal, ou outro meio qualquer em que a pessoa busca a sua forma de espiritualidade, o conselho de Emmanuel é se ajustar a ela na correção do dever, porque todas elas apresentam caminhos que são
que são para a evolução do espírito, né? Que são virtuosos, né? São poucos os extremistas numa parte e outra que têm suas atuações, mas a maioria das instituições buscam sempre o bem. Então o que é que nos diz Emmanuel? Que a luz para estes é estar de forma correta no dever naquela instituição a que se ajustam. Porque nem todos vão crer em Deus da mesma maneira. Tem questões culturais, tem questões também de intelectualidade, tem questões regionais, tem questões familiares, tem aquela simpatia própria. Então é cada um se ajustar ao trabalho religioso, ao trabalho espiritual, aonde se encontra. E até mesmo aqueles que fazem a opção de não estar em nenhuma instituição, mas que pode também brilhar a luz através das boas obras, dos bons atos e a correção do dever diante da sociedade. Para todos os que nos cercam, é a cordialidade, é a gentileza, o entendimento e a boa vontade. Então, para todos aqueles, no trabalho, no ambiente em que vivemos, né, é a cordialidade, a gentileza, o entendimento e a boa vontade. Né? Nós não podemos esquecer que é imprescindível erguer essa luz da compreensão com Jesus, através da vida prática. É isso? Nós precisamos deixar de lado o velador das nossas conveniências. Devemos viver mais para o todo. Né? É aquela questão de nunca dizermos, este é o meu Deus, mas esse é o nosso Deus. Nós, às vezes, vemos alguma dessas expressões, né? O meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso, como se o do outro fosse fraco. Isso é uma questão que está naquelas comunidades primitivas, ainda bem inferior dentro do conhecimento espiritual. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou da seguinte maneira: Pai Nosso que está nos céus. E quando ele dizia Pai Nosso, é de toda a humanidade. Não estava se referindo só ao povo judeu. Muito bem, continuando, não nos esqueçamos de que o cristianismo não é simplesmente a estática da fraseologia e da adoração. Isto é, o cristianismo não é só falar bonito, pregar bonito e adorar, ficar ali dentro daquela redoma, né? Igreja, pregação. O cristianismo é onde está a necessidade dos nossos irmãos. É apresentarmos esta luz e sair iluminando as áreas que se encontram em trevas espirituais. Então o cristianismo não é estático, não é essa fraseologia bonita de adoração, mas é a vivência. Isto é, essa luz, ela é uma luz que brota do interior, aquela luz que brota de dentro para trazer iluminação a todos. É, acima de tudo, a dinâmica do trabalho para que o mundo receba, por nosso intermédio, a luminosa mensagem da imortalidade triunfante, porque Cristo é vitorioso. Jesus, o Mestre inesquecível, não ocultou a candeia do próprio coração sob o velador da grandeza celestial, mas desceu até nós, imolou-se na cruz, para que lhe descobríssemos no exemplo o caminho para a renovação que se desenvolve em todos nós. Seguindo juntos no capítulo 24. Que Deus possa nos fortalecer e nos guardar